Vamos começar a ler aqui. No versículo 1 está escrito: o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi o pai de Isaque, e Isaque também foi filho de Abraão, o pai de Jacó. Jacó, pai de Judá e de seus irmãos. E Judá, pai de Pérez, e Zara por Tamar. E Pérez, pai de Esrom, e Esrom, pai de Arão. E Ram, pai de Aminadab, e Aminadab, pai de Naam. E Nação, o pai do Salmão, e o Salmão, o pai de Boaz, por Rab. E Boaz, o pai de Ruth, segundo o dicionário Oxford English Dictionary. E Oed, o pai de Jesse, o pai do rei Davi. E Davi foi o pai de Salomão, fruto do relacionamento com a esposa de Urias. Salomão era o pai de Roboão. E Rabão, pai de Abias. Por Abija, amigo da ASF. E o pai de Josafá. E Josafá foi o pai de Jorão. Jorão, pai de Uzias. E Uzias, pai de Jotão. E Jotão, pai de Acais. E Acais, o pai de Ezequias. E Ezequias, o pai de Manassés. E Manassés foi o pai de Amós. E Amós, pai de Josias. E Josias, pai de Joana, e seus irmãos. Na época do deportação, sua Bíblia pode dizer exílio, para a Babilônia. E depois do exílio para a Babilônia, Janias foi o pai de Xitiel. Ixtiel, pai de Zorobabel. E Zorobabel, pai de Abiúde. E Abiúdo, pai de Elim. E Eliminar, o pai de Azor. Os Açores, o pai de Zadok, Zadok, o pai de En. E apontar para o pai de Lud. E Lud, pai de Eleazar. E Eleazar, pai de Metã. E Metã, pai de Jacó. E Jacó, pai de José, o marido de Maria, dos quais Jesus nasceu, a quem é chamado Cristo. Então, todas as gerações, sim, obrigado. Saber. Nós conseguimos. Para aqueles que vão ter bebês, escolham qualquer nome. Não. Versículo 17. Assim, todas as gerações desde Abraão até Davi foram 14 gerações, e de Davi até o exílio para Babilônia 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia ao Cristo 14. As gerações param por aí. Agora, se você for uma dessas pessoas, e eu sei que existem, não gosta muito de estudar o Antigo Testamento, ao terminar de ler os nomes listados nesta genealogia, você pode se perguntar o que é isso. Tudo sobre. E você fica se perguntando se conhece todos esses nomes. Quer dizer, é uma lista interessante. E assim por diante. Mas você pode estar se perguntando qual é a vantagem disso para mim. Quer dizer, eu prefiro começar logo com a ação. Vamos começar com a história. Essas genealogias são chatas. Bem, na verdade, eles são muito importantes. E se você conhecesse o Antigo Testamento e o estudasse, você saberia que essas genealogias são predicadas sobre especial promessa incondicional que me foi dada. David, relacionado à sua linhagem. Fazer mechas. E essa promessa foi feita a Davi e registrada para nós no livro de 2 Samuel. Deixe-me explicar. Na tela, para você, vai ser assim. Diz que quando os teus dias se cumprirem, o Senhor falando aqui a Davi, e você se deitará com seus pais, o que, obviamente, é um eufemismo para a morte. Criarei seus descendentes depois de você, que há de vir do teu corpo, e eu estabelecerei o seu reino. Ele construirá uma casa em meu nome, e eu irei estabelecer o trono dele, reino, para sempre. Alguns de vocês podem ler isso e pensar, mas por que isso não se aplicaria para seu filho Salomão? Porque seu filho Salomão construiu uma casa para o Senhor, o próprio templo, ali no Monte Sião. Bem, há um elemento dessa promessa do qual Salomão não pôde fazer parte, e aquilo era um reino. Isso duraria para sempre. E vocês verão isso daqui a pouco, conforme avançarmos no capítulo 1 de Mateus, que isso será referenciado novamente, aquele Messias. Reino. É um reino contínuo, um reino sem fim. Reino. Ora, os judeus sempre reconheceram essa promessa que acabamos de ler em 2 Samuel como o messiânico promessa. E, portanto, eles sabiam que aquele que viria seria o Messias.
ser da linhagem de Davi. Isso foi de vital importância, e é por isso que você vê o que Matthew está fazendo. Ele está começando seu relato do Evangelho assim, tentando que Jesus está dentro, que lineagem. E isso nos registra aqui em Mateus a linhagem real de David, através de seu filho Salomão, que então nos leva a José, e você o verá novamente um pouco mais adiante em Mateus 1. Como Joseph é até mesmo mencionado como filho de Davi. Agora, alguns de vocês podem estar pensando, espere um segundo, Pastor Paul, não tão rápido. Há um problema com isso. José não era realmente de Jesus. Bom, então, como pode ser a linhagem? Isso é o que está descrito aqui e se refere a José. Aplicar para Jesus. Acho que temos um problema aqui. Bem, não, nós não temos. E a razão pela qual não fazemos isso é porque, segundo a lei judaica, um adotado filho tem a legalidade de pé. Não importa se ele é filho de seu pai em Israel ou não, biologicamente conectado ou não, enquanto ele estiver lá, adotado pelo menos. Ele possui todos os direitos legais de seu pai. Portanto, você vê isso. Genealogia, provas que Jesus tinha direito ao trono de Israel por força dessa lei. Posição. Eis outro elemento interessante. O para ser, profecia e a esta linhagem. Essa linhagem e genealogia que é dada aqui no livro de Mateus. E isso é algo que é mencionado no versículo 11. Não sei se você percebeu, mas você reparou que há um nome ali no versículo 11 que, aliás, você talvez reconheça novamente? Se você estudar o Antigo Testamento, verá que o nome é Geia. Você percebeu isso no versículo 11? Bem, tentar. Não era um dos filhos de Davi, filhos diretos de Davi, mas na linhagem de Davi ele era um rei. E ele era um sujeito desagradável, personagem, e um homem a quem Deus amaldiçoado. Essa maldição está registrada para nós no livro de Jeremias, que você pode ver na tela para que possamos vê-la juntos. Assim diz: Yahvé, o Senhor, escreveu este homem com mistério, referindo-se a Jenaia. Ele diz que é um homem que não terá sucesso em seus dias. Veja isto, não é nada dele. Filhos, terá sucesso em se sentar no trono de Davi e governar de novo em Judá. Então essa é a maldição que você vê que foi lançada sobre eles. Dina e o dele, lineagem, que nenhum deles ficaria sentado por mais tempo no trono de Davi. É isso que torna a genealogia interessante. Se Jesus tivesse existido, o filho biológico, se Joseph tivesse sido desqualificado, ele teria sido desqualificado porque José prosseguiu essa linhagem de tentar. Então, o problema é resolvido, em última análise, pelo fato de Jesus ter existido. O biológico, filho de Mary. E com Maria, na verdade, não havia tal maldição. Temos um L diferente. Genealogia. Isso nos é dado no livro de Lucas que acreditamos ser de Maria. Linhagem e essa linhagem também percorre a linhagem de Davi, mas em vez disso, ao percorrer a história de Salomão, encontramos um filho diferente, David, contornando, tentar, e, portanto, contornando, amaldiçoado, que teria acontecido de outra forma. Estive em cima dele e tal, e então Mary não foi repassado. A maldição recaiu sobre seus filhos. Isso foi pronunciado em Jania. Vamos continuar a leitura. Mateus prossegue no versículo 18, dizendo agora que o nascimento de Jesus Cristo aconteceu desta maneira. Quando sua mãe, Maria, havia sido prometida em casamento a José antes de eles se unirem, descobriu-se que ela estava grávida. Em nome do Espírito Santo, peço que parem por um instante, pois há duas coisas que quero. Bem, falando em primeiro lugar, essa afirmação de que Maria e José estavam prometidos em casamento. Você precisa entender o que isso significa. E por que não temos um equivalente a isso em nossa cultura? O mais próximo que temos é duas pessoas ficando noivas. Bem, casar-se é diferente de estar noivo em Israel. Deveriam ser chamados de marido e mulher.
Você estaria se referindo literalmente à sua noiva, como seu cônjuge. Embora vocês não tivessem se unido em matrimônio, vocês não haviam consumado o casamento. Vocês tinham um relacionamento, não moravam juntos, mas estavam noivos. E, portanto, em um sentido muito real, eles se referiam um ao outro como marido e mulher. E aqui está o grande negócio. Para quebrar um betral, você tinha que conseguir um divorcio. Certo. Quero dizer, na nossa cultura, se você vai romper o noivado, basicamente você só precisa. Tudo o que preciso fazer é partir o coração de alguém. Certo. Quer dizer, você simplesmente vai até a pessoa e diz, não quero mais me casar com você. Posso ter o anel de volta? Se for o cara que está quebrando a coisa, suponho. E é isso. Acabou. Ninguém vai dizer nada sobre isso. Vão dizer que estavam noivos. Mas eles romperam o relacionamento. Bem, foi um grande acontecimento em Israel. Quer dizer, você literalmente tinha que passar por um divórcio para romper o noivado. Então, você precisa entender que, antes de prosseguirmos, a segunda coisa que precisamos abordar é esta declaração. Aquela Maria foi encontrado. Estar grávida significa, claro, que se ela engravida, a barriga começa a aparecer. Quer dizer, eles não tinham como ir ao médico e fazer um exame. Descobrir que alguém estava grávida simplesmente porque a barriga começou a aparecer, certo? Você vai ter uma barriguinha de grávida. E assim consta que ela estava grávida de o Espírito Santo. Agora você vai notar que Mateus não explica. Ele não diz de onde. O que significa o Espírito Santo? Sabemos como as pessoas concebem. Você sabe, tem sabido desde o início. Mas, como é essa concepção? O trabalho do Espírito Santo é bom. Na verdade, é Lucas quem faz um trabalho melhor de trazer algum tipo de explicação para isso. Então, na tela, a partir do capítulo 1 de Lucas, diz o anjo, disse ao herói, não tenha medo, Mary, pois você encontrou graça diante de Deus, e eis que conceberá em seu ventre, e dar à luz um filho, e você deverá chamar o seu nome, Jesus. Falaremos sobre o significado disso daqui a pouco. Ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Agora você notará que o anjo está lá, confirmando isso. Davi, com licença, Jesus pertence à linhagem de Davi, o que significa que Maria também deve pertencer. E ele continua dizendo que reinará sobre a casa de Jacó para sempre. E o seu reino não terá fim. E Maria disse ao anjo, como será isso? Como sou virgem, ela está fazendo a mesma pergunta que todo mundo faz. E o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti. E o poder, a força do Altíssimo te envolverá. Portanto, a criança que vai nascer será chamado Sagrado, o Filho de Deus. E se você souber alguma coisa sobre o conceito de ser o Filho de Deus, isso significa igual a Deus. Assim, a obra do Espírito Santo é aqui referida por o disco do Luke, como o Espírito Santo vindo sobre ofuscando Mary, e isso é o melhor que podemos fazer, porque isto é sobrenatural. Explicação para o que, de outra forma, seria um evento natural e, novamente, nós. Saiba como funciona naturalmente. Sobrenaturalmente, é o melhor que vamos conseguir. Então, interessante isso, Mary, permaneceu virgem. E, no entanto, estava grávida, e com criança. Então, eis a questão, Maria permaneceu virgem após o nascimento de Jesus? Claro que não. Ela era casada com Joseph e eles tiveram filhos. E veremos isso com mais detalhes conforme avançarmos um pouco mais. Neste capítulo, não necessariamente faremos referência às crianças, mas a referência à reunião deles após o nascimento de Cristo continua aqui em Mateus. Versículo 19. E o marido dela, José, para ser um homem justo, a Bíblia pode dizer que ele deve ser um homem reto. E, sem querer envergonhá-la, resolveu agir. Para se divorciar dela discretamente, é aí que você vê que eles ainda não são casados, apenas estão noivos. Mas está escrito aqui que ele resolveu se divorciar dela. Mas, já falamos sobre isso. O ponto que quero abordar aqui é que ele resolvi me divorciar dela silenciosamente. E qual é a importância disso? É que isso deve ter sido muito situação difícil para Joseph. Quero dizer, aqui está um homem. Quem está prometido em casamento a esta linda jovem? E quanto a ele, quero dizer, ela começa a ter uma barriga de grávida e ele sabe que não esteve com ela e o único. Outra possível explicação é que ela tenha sido infiel a ele. E tenha acontecido alguma coisa que ele desconhece. O que? E isto é muito
muito dolorosa situação. O que ele faz? Fazer. Ele protege. Aquilo é. Pessoas que ele tinha sempre. Certo. Não apenas para expor. Aquilo é. Mas, de acordo com a lei, ela deve ser levada para morte. Por sua fornicação ou pelo que ele percebia naquele momento. Ele tinha isso por fornicação. Certo. Mas em vez de aceitar isso, certo, mesmo estando magoado, como ele era, apesar de estar emocionalmente ferido, ele fez essa escolha para proteger, ser mulher. E eu enfatizo isso aqui esta manhã porque é exatamente assim. Apóstolo, o que vemos em nossa cultura hoje? Quando as pessoas conseguem, fairer, eles querem machucar, voltar. E essa é apenas a resposta comum que aprendemos. Ouvimos falar disso nos noticiários, sabe? Um cara que você conhece tem uma namorada que trai com outro cara, então ele vai lá e os mata. Ambos. E depois ele geralmente vira a arma contra si mesmo. Não é uma bela história para se ver nas manchetes? O duplo homicídio seguido de suicídio é algo a que já estamos tão acostumados. Estamos tão acostumados com isso que vemos nas notícias e pensamos, que pena. É isso que as pessoas fazem. Fazer. Bem, não. José. Ele era justo. Homem. E até mesmo ser ferido. Seu objetivo era proteger essa jovem. Isso me impressiona demais. Gente, quer dizer, eu estou ansioso para conhecer esse homem. Algum dia, no reino de Deus. E eu vou apertar a cabeça dele. Mão. E eu vou dizer, muito bem, Senhor. Por que não é isso? Isso não é típico de um ser humano. Comportamento. Você se superou. Deus escolheu o homem certo para ser capaz de lidar com esse tipo de situação. Mais ou menos. Fardo. Então ele resolveu se divorciar. Aquilo é silenciosamente. Mateus escreve no versículo 20. Mas enquanto ele considerava essas coisas, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi. Observe que o anjo reconhece que José também está presente. Em lineage. Davi, não tenha medo de tomar Maria como esposa, pois aquilo que é concebido aquilo é do Santo Espírito. Ela dará à luz um filho, e você deverá chamar o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo. Por favor, parem com seus pecados por um instante. Jesus é o grego, forma, do nome hebraico. Yeshua. Também lemos sobre isso no Antigo Testamento. Esse é o nome. Josué. Mesmo nome. O interessante sobre a escolha do nome é que se trata de um nome bastante comum. Mas o que é tão interessante nisso é o significado do nome. O Senhor é salvação. E eu adoro isso. Quero dizer, que nome maravilhoso para o Filho de Deus que veio para morrer na cruz. Para nós. Pecados. O Senhor. A salvação não é simplesmente o Senhor quem a traz. Não é apenas o Senhor que realiza a salvação. O Senhor é a própria salvação. Salvação. Ele é. Isso vale para você e para mim. Certo? Sim, é lindo. Que nome lindo. Deste verso infantil. 22. E diz que tudo isso aconteceu para cumprir um propósito. O que o Senhor havia falado por meio do profeta. Contemplar. A virgem conceberá. Isso é falando sobre o milagre. Gerar um filho e chamar o seu nome. Emanuel. O que significa Deus conosco? Algumas pessoas leem essa passagem e ficam confusas. Ficam tipo, então, apenas. Onde na Bíblia ele é chamado de Emanuel? Não me lembro de ter lido isso. Bem, você também precisa entender isso. Leve isso ao pé da letra. Como se andassem por aí chamando de Emanuel. Isso está incorreto. Na Bíblia, nomes eram mais do que apenas um apelido. Algo que foi dado a alguém. Para chamá-lo para jantar. Um nome tem significado. E qual é o significado disso? E é isso que Mateus nos dá. Entre parênteses no texto, no final do versículo 23. É o que o nome significa. Deus está conosco e o que isso significa é: eles dirão a respeito dele. Deus está conosco. É isso que significa literalmente. Certo? Então esse é o significado do nome. Isso é importante aqui. Dirão eles sobre ele.
Deus está entre nós. Deus está conosco e, francamente, este é o nome dele. Emmanuel. É uma declaração de sua divindade. E nada. Minos. Em direção a 24. Quando José sussurrou do sono, ele fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Ele levou sua esposa e eu amo isso. Veja, isso é uma declaração de obediência. Mais uma vez você está vendo. O coração de José foi ferido. Ele sentiu. Trouxe. E, no entanto, quando o anjo lhe aparece e lhe diz que é isso que realmente está acontecendo e é isto que eu quero que você faça. Joseph não hesita. Ele não vai ficar se lamentando. Embora possamos querer que você já tenha reparado que nós, quando somos magoados por alguém, não percebemos isso. É até divertido, não é? Ficar ali deixando as coisas acontecerem. Na sua festa da autopiedade, você nem quer que ninguém peça desculpas porque eu ainda não terminei de ser. Louco. Sabe, eu estava dizendo para nossa primeira plateia no culto que eu e a Sue estamos casados há muito tempo. E às vezes, quando magoamos os sentimentos um do outro, temos esse costume de ir até o outro e dizer: será que é muito cedo para eu fazer isso? Desculpar-se. Talvez não. Feito. Você sabe, aquela sensação de autopiedade, sabe? E às vezes a gente até diz sim. Me dê um. Ora. Eu não sou. Você sabe. O que está errado. Aliás, não estou dizendo para você fazer isso, como disse o pastor Paulo. Não. Zumbi. Adoro esse fato. Você responde. Imediatamente com uma atitude de obediência, ele simplesmente se move para fazer exatamente o que o Senhor lhe disse para fazer isso. Diz que ele levou sua esposa. Veja o versículo 25. Dizia, mas não a conhecia. Essa é uma maneira antiga de dizer que eles não tinham conjugal relações. Mas como? Longo. Veja o que continua dizendo. Até que ela desse à luz um filho. Então, por quanto tempo eles se abstiveram? Até depois do nascimento de Jesus. Ela era virgem durante todo o tempo. A virgem conceberá e dará à luz. Mas depois disso, ele é casado com a mulher. E eles iam ter relações. E tiveram filhos. E temos até alguns livros no Novo Testamento que foram escritos pelos meio-irmãos de Jesus, Tiago e Judas. Então, pronto. Se alguém lhe disser que ela permaneceu virgem para sempre, desculpe, para acabar com a ilusão. É simplesmente, não é verdade. Então, até que ela deu à luz um filho, e, de novo, ele chamou seu nome. Jesus. Sabe, enquanto eu lia este capítulo e refletia sobre ele, eu simplesmente... eu estava pensando de novo em Maria e José. E que pessoas incríveis eles são. Eram. Ser chamado para ser. Este lugar que você conhece. Na vida. Para lidar com esse tipo de coisa. Eles. Ambos tinham muito a perder. Você sabe, isso foi difícil. Estrada que Deus deu-lhes passagem para entrar. Fato. Não recebeu nenhuma. Mais fácil. Mesmo depois disso, mesmo depois que essa questão foi resolvida, pelo anjo que apareceu a José e eles se casaram e seguiram em frente, e você sabe. As coisas estavam. Ficar em pé. As coisas estavam. Difícil. Você sabe, a jornada para Belém por causa dos impostos. A questão que surgiu, vocês já sabem, é essa história que lemos todo dia. Natal. Então até mesmo. Você sabe quando eles trouxe Jesus para dedicá-lo ao Senhor. Maria recebeu uma profecia, palavra, sobre Jesus, e uma das coisas que o Senhor falou profeticamente com ele foi que uma espada a perfuraria. Coração. E nem sequer temos certeza do que isso significa. Exceto que, quero dizer, nós deduzimos o que achamos ser o significado disso. Provavelmente significava que ela viveria o suficiente para ver seu filho sofrer na cruz. Pelos pecados do mundo, e talvez tenha sido essa, de fato, a espada que lhe transpassou o coração. Não sabemos. Tudo que sabemos é que, quero dizer, uma espada atravessando seu coração não parece. Você sabe. Esse é o meu ponto. São esses dois. Pessoas eram submetidos a circunstâncias incrivelmente difíceis e ainda assim. Ambos foram escolhidos para o tarefa. Esse era o plano de Deus. Esse era o propósito de Deus. Se há uma coisa que você sabe, é a história de José e Maria. O que isso nos ensina é que nunca devemos nos permitir acreditar que esse é o chamado de Deus.
nunca será exigente, ou até mesmo perigoso. Porque, você sabe, em nossa maneira americana de interpretar a vontade do Senhor, às vezes nós simplesmente não pense que a dificuldade deva vir junto com o pacote. Sabe, eu já ouvi pessoas me dizerem, Pastor Paul, não tenho certeza se estou fazendo o que o Senhor quer. Quer que eu me saia bem? Por que bem? Porque sim. Ficar em pé é para você saber que estou passando por um momento muito difícil. Tempo. Bem, o que isso tem a ver com alguma coisa? Você não fica feliz que pessoas como Jeremias não tenham adotado essa atitude? Ou o apóstolo Paulo, quando passou por alguns naufrágios, espancamentos, açoites e tudo mais. As outras coisas que acompanharam seu ministério apostólico foram difíceis, foram árduas, e ainda assim, o caminho. Fazer. Senhor. Era o caminho do Senhor. Então, pessoal, como nos ensina a Bíblia? Quando você passar por provações de vários tipos, não pense que algo estranho está acontecendo. Você. Como se isso não devesse estar acontecendo, de alguma forma, Deus tivesse perdido a oportunidade. O plano do Senhor fez muitos vezes. É um desafio e, às vezes, até mesmo um perigo. Mas deixe-me dizer-lhe aqui que qualquer caminho que o Senhor lhe mostrar será bem-vindo. Sobre. Essa é a melhor opção para você. Sobre. É nessa em que você precisa ficar parado. Porque é lá que fica. Deus está conosco. Você. E Ele prometeu para nunca te deixar, nem te abandonar. Você não precisa fugir desse caminho. Você só precisa convidar o Senhor e se render ao Senhor. Kamenhar. Seguirá por esse caminho com você e Ele o fará. Ele vai cuidar de você. Ele é bom nisso. Amém. Vamos nos unir e vencer. Oração. Como costumamos fazer aqui na Calvary Chapel, quando terminamos o culto, convidamos algumas pessoas para conversar. Bem aqui na frente, nós os chamamos de nossa equipe de oração e eles estarão disponíveis para orar com você, se você precisar. Uma necessidade, caso você tenha chegado aqui sobrecarregado. Não saia. Sobrecarregado. Porque você e eu temos este maravilhoso convite do nosso Salvador. Ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descansar. Para mim, o jugo é fácil. Meu fardo é leve. Isso não significa que não será desafiador ou perigoso, mas com o poder do Senhor, com a graça de Deus em sua vida. Você vai conseguir. Ele vai te ajudar a conseguir. Através. Pai, muito obrigado pelo nosso tempo esta manhã. Obrigado, Senhor, por podermos estar juntos. Adore. Cantar canções de louvor e adoração e lembrança e agradecimento a Deus Pai por termos tido essa oportunidade. Aproveitar, celebrando e relembrando o que Jesus fez por nós na cruz através da comunhão. Obrigado, Senhor Deus, para estes momentos de oração, para estes momentos de estude através da palavra. E agradeço a Deus Pai por estes tempos de comunhão onde podemos simplesmente aproveitar um do outro. Presença. Nós nos alegramos, Senhor Deus. Não. Fidelidade que você mostrar toda vez. O corpo de Cristo. Tudo se encaixa em obediência a Ti. Palavra. Continuamos orando para que nossos corações se fortaleçam. Enquanto trilhamos o caminho da vida que você designou para nós, Ed, pedimos que nos guie e oriente. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, e de todo o povo de Deus, dissemos juntos. Amém. Deus te abençoe e tenha um bom